E aí, gente, nesse vídeo eu vou estar falando sobre herança e polimorfismo, utilizando a linguagem C++. Bom, no que consiste o conceito de herança? Eu tenho os meus sobrenomes que eu peguei do meu pai e da minha mãe. Ou seja, eles foram herdados, eles não foram modificados, são os mesmos sobrenomes. E o polimorfismo, onde é que ele se encaixa? Meu pai tem o primeiro nome dele e a minha mãe também tem o primeiro nome dela. E eu também tenho o primeiro nome. Porém, são diferentes nomes. O polimorfismo entra quando há necessidade de se reescrever um método. Ou seja, quando eu tenho uma classe filha, ela herda todos os atributos do pai e todos os atributos, além dos atributos, a classe filha herda também os métodos, desde que estejam visíveis a ela, na visibilidade protected ou public. E o polimorfismo, como que ele funciona? Ele entra quando há necessidade de a classe filho, a classe derivada, reescrever o método da classe do qual ela está herdando. Bom, vamos para um exemplo. Eu vou abrir o déficit e vamos aplicar isso com a classe quadrado e retângulo. Vamos escrever previamente a nossa classe principal. Eu estou utilizando uma versão anterior do déficit porque a versão 5.1 que eu tinha, ela corrompeu, então eu vim para essa mais antiga, que eu já tinha ela instalada. Vamos salvar, eu vou chamar de main.q, vou salvar na área de trabalho. Vamos criar um novo arquivo fonte, que vai ser a nossa classe quadrado. Bom, o que vai ter nela? Vamos criar um atributo protegido. Protected. Protected, isso. Bom, esse atributo será visível apenas na classe quadrado e nas classes derivadas dela. Que é aí que entra aquele conceito de visibilidade, nível de encapsulamento. Tem o atributo lado. E agora vamos para os métodos, que eu deixarei público. Vamos para o construtor quadrado. Bom, eu vou utilizar o construtor para inicializar o atributo lado, só para não colocar método setGet, para poder resumir isso daqui. Vai ter tamanho 2.2. Eu vou fazer a mesma coisa também na classe quadrado, na classe retângulo. O nosso método calcular área, que vai ter um retorno real, que é float, calcular área. Vamos lá. Eu vou retornar o quê? Vou criar uma variável área, que vai receber lado vezes lado. Eu vou retornar essa variável. Return área. Vamos salvar. Quadrado.h. E eu não fechei aqui. Pronto. Então, Ctrl S. Vamos criar outra classe. Antes disso, vamos incluir a classe quadrado, para que ela possa estar visível na nossa classe retângulo. Quadrado.h, certo? Class retângulo. Bom, para poder escrever, não é bem escrever, para poder, o mecanismo de herança é dado da seguinte maneira: dois pontos, a visibilidade da classe, que pode ser colocada ou não nesse caso, e o nome da classe, de quem está sendo herdado os atributos e métodos, no caso é quadrado.
Bom, além de um lado, o retângulo possui uma altura, então vai ser necessário criar o atributo altura, que vai ser do tipo private. Float altura. Agora vamos para os métodos. Public, construtor, retângulo. Eu vou inicializar a altura aqui com 4.2. E vamos entrar no conceito de polimorfismo aqui. A classe quadrado tem o método calcular área. E aqui a gente também tem o método calcular área, porém de maneira diferente. Eu não tenho lado vezes lado, eu terei lado vezes altura. Então eu estou tendo que reescrever o método para poder utilizar ele. Calcular área. Float área recebe lado vezes altura. E return área. Vamos fechar as chaves da classe e salvar, que eu vou chamar de retângulo.h. Vamos para a função principal. Vou incluir a classe retângulo aqui. Include. Deixa eu pôr em maiúsculo. Retângulo.h. Eu vou criar um objeto do tipo quadrado e um objeto do tipo retângulo. E eu vou exibir a área de cada um deles. Área do quadrado. Calcular área. Endline. E count área do retângulo. R.calcular área. Esqueci aqui em cima de fechar. Abrir e fecha parênteses. Endline. Vamos salvar, compilar e executar. Bom, tá aí a área do quadrado, 4,84, que no caso seria 2,2 vezes 2,2, e a área do retângulo, que seria 4,2 vezes 2,2. Bom, gente, é isso. Até mais.